Bom, pessoal, boa noite a todos. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Todo mundo? Queria que vocês respondessem no chat se está todo mundo me ouvindo, se está me vendo. Ok, então parece que está tudo certinho. Então, boa noite a todos. A gente está iniciando mais uma palestra do nosso evento de extensão, né, que é o Ciência em Casa do IFRJ. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né, que é a nossa terceira palestra do Ciência em Casa do IFRJ. E essa é uma série de palestras virtuais ministradas no período da pandemia, e enquanto a gente tiver com essa suspensão de aulas, a gente vai continuar com as palestras semanalmente, toda segunda-feira às 19 horas. Eu vou pedir para que todos desativem o áudio e o vídeo, né, para não sobrecarregar a sala. Então é só clicar na tela e tem dois botõezinhos aí, o de áudio e o de vídeo. Deixem eles na cor vermelha para que a gente não tenha sobrecarga na nossa sala, tá? As perguntas, elas devem ser feitas para que a gente não tenha nenhum tipo de confusão, elas devem ser feitas no chat, então é só você digitar a sua pergunta no chat, e à medida que a gente for fazendo a apresentação, o professor Elton vai fazendo pequenas pausas para a gente poder abrir para a sessão de perguntas, ok? Se alguém quiser fazer a pergunta por áudio, né, quiser abrir o áudio e fazer a pergunta, é só escrever no chat, quer perguntar. E aí a gente vai dar a palavra para que você faça a sua pergunta para o professor Elton. Bom, então a palestra de hoje, ela vai ser proferida pelo professor Elton Sereno e tem como título Como Ministrar um Curso Sem Provas, um Relato de Experiências. Vou fazer uma pequena apresentação do professor Elton. O professor Elton é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, nosso professor no campus Volta Redonda. Ele é fundador e coordenador da equipe Jaguar de Robótica, é especialista em ensino pela Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, mestre em robótica pela PUC do Rio de Janeiro, possui especialização em engenharia mecatrônica pela COP UFRJ, é graduado em engenharia mecânica pela Universidade Católica de Petrópolis e atua como avaliador de laboratórios segundo a norma NBR ISO IEC 17025 pelo Inmetro. Tem experiência na área de robótica, mecatrônica, automação e metrologia. Então, hoje a palestra é com o professor Elton. Professor Elton, a palavra está com você. Obrigado, Aline. Obrigado a todos. Agradeço muito a presença aí. Eu fui acompanhando algumas pessoas que entraram, tenho muitos colegas de outras instituições, tenho muitos alunos e ex-alunos, fico feliz em ter vocês aqui para ouvir um pouquinho dessa experiência, e eu vou querer conduzir as coisas de uma forma mais de um bate-papo. Então, o que a Aline falou, realmente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode parar, não precisa ter vergonha, a gente está aqui para poder trocar essas experiências. Tá? Eu preparei uma pequena apresentaçãozinha para vocês, só para a gente poder nortear esse nosso bate-papo, mas fiquem à vontade de parar, perguntar, tirar dúvidas, que vai ser bem bacana essa nossa apresentação. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu acho que já começou. Tá carregando. Ok, teoricamente vocês já estão vendo a minha tela, tudo bem? O pessoal, dá uma confirmada pelo chat, se está todo mundo pelo menos vendo a apresentação aí, tá ok? Beleza, já recebi uns feedbacks aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho de como é que é ministrar um curso sem provas, né? Isso é um grande problema para muitos alunos, a questão das provas, então a gente vai falar hoje como que é essa experiência, né? Então, só para a gente, primeiramente, o que a gente veio fazer aqui hoje, né? Hoje a gente veio se perguntar, ter prova ou não ter? Eis a questão. Então a gente vai entender quando e por que tem os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, ter uma prova. A prova é a única ferramenta de avaliação? É uma coisa que também a gente tem que pensar bastante, né? E quais são as dificuldades que a gente encontra numa mudança de paradigma como essa e quais são os horizontes até frente a esse novo cenário aqui que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, é bem interessante que isso provocou algumas mudanças e essas mudanças tendem a perdurar ao longo
da nossa vida de agora para frente. Isso é bem bacana, tá? Então, a professora Aline já fez uma apresentação, eu coloco aqui rapidamente um pouquinho de quem sou eu, né? Eu sou professor do IFRJ aqui de Volta Redonda desde 2008, juntamente com o professor Eduardo e o professor André Snardes, fomos os primeiros professores aqui do campus. Literalmente, a gente chegou e estava em obra, né? Quem conhece o campus, aquela parte de trás, ali onde ficam os laboratórios, era um canteiro de obra, literalmente, quando a gente chegou. E foi uma satisfação muito grande ver e continuar vendo ele crescer da forma que está crescendo. É muito, muito bom, né? Tenho minha formação toda na área de engenharia, né? Eu fiz o técnico em mecânica aqui na ETPC, na Pandiaca Logras, fiz engenharia mecânica em Petrópolis, a minha especialização lá na COP, depois fui para a PUC fazer o mestrado, e em 2016 teve uma virada, a gente vai falar um pouquinho disso daqui, foi quando eu fiz a minha especialização em ensino lá na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, na Finlândia. Tem alguns colegas que estiveram lá comigo, e dali para frente muita coisa mudou, muita coisa foi diferente, porque eu comecei a ter uma visão de ensino bem diferenciada, porque até então eu não tinha tido uma formação didático-pedagógica, eu sabia o que era dar aula com base no que eu vivi em sala de aula. Então, que professor que eu queria ser? Quando eu comecei a dar aula, eu falava assim, pô, aquele professor tal, ele era horrível, eu odiava a aula dele, então eu não posso repetir aquele tipo de aula. O professor tal, ele era uma excelente aula, então eu vou repetir a aula dele, mas não tinha um embasamento teórico, alguma coisa que me fizesse refletir um pouco mais sobre essas questões. Então foi a partir desse momento que eu pude perceber muita coisa e pude pensar algumas ações e repensar algumas ações dentro do que eu fazia, né? Então, eu coloquei aqui, assim, o professor 1.0 versus o professor 2.0, que eu julgo dois momentos da minha vida, né? O professor 1.0, tem alguns ex-alunos aqui, talvez não lembrar, né? Eu, nas vésperas do carnaval, dando aula de eletricidade, eu dei uma lista chamada Cláudia Leite, para que os alunos fizessem no carnaval, e carnaval é para estudar, né, para brincar, né? Era muito no se vira, passava alguma coisa para os alunos e falava, ó, gente, tá aí, se vira, eu quero pronto, né? E uma das coisas que eu falo assim, que para mim eu fico mais triste de já ter feito, foi ter dado uma prova na quadra, colocamos mais ou menos umas 60 cadeiras na quadra do campus, né, uma quadra poliesportiva, num sábado de manhã, 7 horas da manhã, para fazer uma prova de programação, na caneta. Porque eu achava que aquilo ali era a forma correta de fazer, que o aluno tinha que buscar as soluções, né? Então, eu falei assim, pô, hoje eu olho lá atrás e falo, gente, a quantidade de coisa que eu já fiz é complicado, né? E agora, a versão 2.0, né, que eu falo. Sem prova, eu comi um N aí na tela, desculpa, tá vendo aqui, é sem prova. Hoje, realmente, poucos são os casos que eu aplico algum tipo de prova. É muito raro a gente fazer isso e eu tento evitar ao máximo, né? Eu decido com os alunos quanto que vale cada atividade, né? Então, eu tenho aqui alunos que já passaram por essa nova versão aí do professor, e alguns que estão tendo aula comigo ainda, né? A gente, no primeiro dia de aula, fala, olha, as regras são essas, a gente vai ter tais e tais instrumentos avaliativos, e o instrumento tal tem que ser maior do que o instrumento tal, que tem que ser maior que tal. Vamos definir os pesos juntos. E aí, o que vocês acham? Então, é interessante que, desde que eu comecei a aplicar essa metodologia, em alguns casos se repete, em outros não. Quando eu tenho turmas duplas, às vezes, as duas turmas do mesmo período têm pesos diferentes, entendem que pode ter pesos diferentes cada tipo de trabalho, né? Trabalhos filmados, porque eu cheguei à conclusão, e aí os colegas professores vão concordar comigo, que aqueles relatórios clássicos, né, que eu chamo aquele relatório Frankenstein, que o cara que tem que fazer a conclusão, ele finaliza o relatório antes mesmo de alguém descrever qual é o processo, né, que está fazendo, o desenvolvimento, ele é o último a ser colocado, se pega um trabalho que ele está com as fontes toda diferente, né, aquele trabalho Frankenstein mesmo, os alunos só foram colocando as informações. Não agrega em nada. Agrega muito mais eu tentar trazer uma coisa que para o aluno vai servir para ele tirar uma dúvida mais para frente. Então, se eu fiz um experimento, se eu fiz um trabalho prático,
Por que esse trabalho não pode ser filmado pelos próprios alunos, eles explicando, né? Então, eu tenho a oportunidade de avaliar melhor e até futuramente, se o aluno quiser, ele ficar com uma dúvida, ele vê aquele vídeo de uma forma muito mais rápida do que ele iria ler o próprio relatório que eles desenvolveram, né? Então, isso é uma coisa também que eu passei a observar e adotar essa metodologia porque começou a dar resultado, né? Então, é uma coisa que para o aluno é importante e para mim também eu passo a ganhar em qualidade, né? Às vezes, quantidade de trabalho aumenta um pouquinho, mas a qualidade fica bem legal, né? E aí, eu recorri ao dicionário, né, para definir assim, o que é prova? Vamos entender o que é prova, né? Então, segundo o dicionário de Oxford, na primeira definição, é aquilo que demonstra que uma afirmação ou um fato são verdadeiros, evidências, comprovação. Então, basicamente, a prova é o quê? É o momento que nós submetemos o aluno a nos indicar se realmente ele aprendeu aquele conteúdo, se realmente ele correspondeu, né, àquele processo de ensino, né? Então, como a segunda definição aqui, ato que dá uma demonstração cabal de afeto, de fidelidade, uma manifestação, um sinal. Então, quando o aluno faz uma prova e não obtém uma nota boa, aquilo ali é uma manifestação que houve um problema no processo de ensino e aprendizagem. O interessante é que, a maioria das vezes, a gente, professor, assume que o problema é do aluno. O aluno não foi capaz de absorver o que eu passei. Poucas vezes, e poucos professores param e pensam, não, o que eu fiz que não foi suficiente para atender a este aluno? Porque se ele não conseguiu absorver aquele conhecimento, existe um motivo. Pode ser do aluno, pode ser meu, pode ser de ambos. Então, a gente tem que buscar aquelas razões. E nós, professores, tendemos a achar que não. Olha, o problema é do aluno, e aí volta naquele professor 1.0 e que se vira, né? Então, aqui tem algumas outras definições de prova, né? A terceira definição é trabalho escolar, né? Composto de uma série de perguntas que tem por finalidade avaliar o conhecimento do aluno. Teste, exame. Olha que interessante, né? A terceira definição, ela joga diretamente a gente num trabalho escolar. E fala assim, pô, vou avaliar o conhecimento. Existem outras maneiras de a gente avaliar o conhecimento, né? E a gente, que é professor, e os alunos também já passaram por isso, a prova nem sempre pega a gente num bom dia. Já tivemos casos, por exemplo, lá na instituição de uma menina, muito inteligente, mas falava em prova, ela começava a passar mal, ela entrava em crise de ansiedade, e aquilo ali para ela era um martírio. Ela tinha o conhecimento, porém a palavra prova provocava nela uma série de questões emocionais que ela não conseguia, ela começava a chorar, entrava em pânico, e era uma situação muito complicada, né? Ok, este aluno, a pessoa que está nesse nível deve fazer algum tipo de acompanhamento externo, porque em algum momento da vida ela vai ter que fazer isso, nem que seja no Enem, por exemplo. Sim, ok, a gente tem que pensar dessa forma também. Mas o que a gente pode tentar fazer aqui para melhorar, né? Vocês já perceberam que desde os pequenininhos, né, desde a educação infantil, a prova sempre é aquele momento de, né, assim, você já vai criando no aluno uma situação de, a prova é aquele momento difícil, é o que vai definir se está tudo bem ou não, né? O pai chega e pergunta, você foi bem na prova? Né? Ele não quer nem saber se a criança aprendeu ou não, ele quer saber se a nota da prova foi satisfatória. Ok. Quantos conteúdos, quantas coisas que nós aprendemos somente para a prova? Que a gente estudou, fez a prova, conseguiu o grau, passou e tá aí. Hoje, na parte da manhã, eu estava mexendo num livro e achei o meu horário escolar do meu segundo ano do ensino médio, 1999. E eu pude perceber que tinha matéria ali que eu não lembro mais. Coisas que eu não faço ideia mais de como que é. E penso assim, hoje eu penso, poxa, por que isso?
porque eu passei, graças a Deus passei de ano, mas eu não aprendi. Eu simplesmente fiz o necessário para passar, e acho que esse é o ponto importante, né? Então, seguindo aqui em mais algumas definições, né? A prova também pode ser um concurso, uma experiência científica, né? O ato de provar a roupa no alfaiate, né? Qualquer experimento para verificar ou testar a qualidade de uma coisa, né? Por exemplo, submeter à prova o freio de um carro e etc. Eu estou olhando para o lado aqui, gente, que a apresentação para mim está aqui do lado, para poder ver vocês, tá? A porção de alguma coisa feita, né? Tipo aquela provinha da comida, sua mãe está lá cozinhando alguma coisa, você está lá cozinhando, você pega aquela... faz aquele teste, né? Você está cozinhando um arrozinho, vou ver se está bom, um brigadeiro, ver se está legal, você faz aquela provinha, né? Tem a questão da provação, né? Dentro dos esportes, né, tem a questão de ser a prova, ser a competição, né? Dentro das artes gráficas é um trabalho tipográfico para revisão, marcação de correções, né? E no termo jurídico é um fato, circunstância, indício, testemunho que demonstra a culpa ou a inocência de um acusado. Observa sempre que, no contexto geral, a prova sempre é uma questão decisiva, né? Sempre tem um peso muito importante e é um momento crucial, seja ele num processo jurídico, seja ele no esporte, né? Se imagina você tá lá finalizando o arroz, o brigadeiro que você está fazendo em prova, ele não tá legal, é um momento decisivo, que ali você fala, poxa, o meu trabalho não ficou bom. Então, a prova sempre é um momento assim, bem crítico, tenso, por sua natureza, né, independente disso. E aí, a gente transporta isso para dentro de sala de aula, com os nossos alunos, com uma frequência gigantesca. Né? Se a gente pegar um aluno de ensino médio com 10 disciplinas, numa escola que aplica 2 avaliações por bimestre, né? Então, pelo menos por mês, o aluno passa por 10 avaliações ao longo do seu ano letivo. Olha a quantidade de provações que o aluno passa, né? Então é bem complicado. Como que se ensina, né? É também legal a gente pensar nisso. Eu gosto muito de falar isso. Aquela versão 2.0 do professor, eu trago bastante essa reflexão. Todas as palestras, todos os momentos que eu falo, independente se eu estou falando de educação finlandesa, quando a gente tenta tropicalizar, né, trazer para os nossos moldes, quando a gente fala em uso de ferramentas digitais, que hoje é o mundo que a gente está vivendo, né? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão, né? Como que a gente ensina? Bem, essa é uma sala de aula típica do século XIX, né? Você tinha ali na frente o professor, os alunos, não sei se estavam fazendo uma prova ou um exercício, mas essa é uma figura típica da sala de aula do século XIX, né? E essa é uma figura típica de uma sala de aulas atuais, né? Você tem a professora lá na frente, os alunos aqui, inclusive, é uma sala muito moderna, onde eu tenho uma lousa digital, os alunos têm computadores, se bobear são touch, né? Sim, são computadores de alto, não é uma escola qualquer que tem essa estrutura, né? Então, observa o que mudou nesses 2 séculos aí, né? Então, isso é um ponto. Agora, eu queria dar 2 passos. Olha hoje como é que é a nossa sala de aula. Hoje, nós no IFRJ estamos com aulas suspensas, mas muitas escolas no país, na nossa cidade aqui em Volta Redonda, toda a rede pública, municipal, estadual e acredito eu que todas as privadas também estão em aula. A sala de aula é isso aqui. É o celular, é o tablet, é o computador da mãe, a Smart TV, né? Hoje, essa é a sala de aula durante a Covid. E o último passozinho sobre como se ensina essa foto eu peguei de uma reportagem, né, que é a sala de aula pós-Covid lá na China. O que mudou daquela sala de aula do século XIX, né, para a sala de aula pós-Covid? Ok, agora tem um distanciamento social, tá todo mundo de máscara e escudo facial. Perfeito. Né? Eu costumo falar com os professores, né, com as pessoas quando eu falo sobre esse tipo de palestra, que eu quero refletir sobre o ensino, que é o seguinte: hoje você vai fazer um tratamento dentário, você vai até o consultório médico, vamos
imaginar que estivéssemos num cenário sem pandemia, porque a gente tem mais cuidados agora, mas num cenário tradicional, né? A gente ia chegar no consultório, ia observar se estava tudo limpo, se o médico estava devidamente trajado, né, com máscara, luvas descartáveis, né, se ele ia pegar uma agulha esterilizada e abrir a embalagem. Muitos médicos têm essa prática, né, abrir a embalagem na frente do paciente para ele poder ver, aplicaria uma anestesia, faria o tratamento e ok, beleza. No século XVIII, você iria até o dentista, né, que era uma profissão que se misturava com N outras, e se tivesse formal, de repente, ele te dava uma apagada lá, fazia o tratamento, você tomava alguns chás, algumas coisas para poder evitar possíveis infecções e etc., né, o que hoje seria praticamente incabível. E aí, essa reflexão que eu gosto de trazer para as pessoas, que é o seguinte, ok, 2 séculos de distância, a ciência mudou bastante, mas você aceitaria ser tratado com o seu dentista da mesma forma que era no século XVIII? Muita gente fala que não, acharia isso um absurdo. Ser tratado com um médico do século XVIII, aceitar ser tratado com sanguessuga, por exemplo? Então, primeiro, por que você aceita ensinar como no século XVIII? Segundo, por que você aceita que as pessoas ao seu redor, seus filhos, seus netos, seus irmãos, ou até a gente, seja ensinado como no século XVIII? Por que isso? Isso é um ponto muito importante, né? E aí eu vou dar uma pausinha para a gente ver se tem alguma pergunta, Aline. Eu não estou acompanhando o chat de verdade. Elton, a gente já tem uma pergunta do Lucas Oliveira. Ele pergunta assim, professor, por que na aplicação do que é ensinado na sala, no caso a sala de aula, né, os alunos têm dificuldade de aplicar o conhecimento? Eu acho que ele se refere aos professores, né? Por que os professores têm essa dificuldade de aplicar isso em sala de aula? Uhum. Então, Lucas, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão do costume, da tradição, das dificuldades, mas eu vou trazer um pouco do que foi a minha vivência, né? Assim, eu Elton, não tenho uma experiência, por exemplo, na indústria muito forte, a minha experiência foi muito acadêmica, apesar de já ter trabalhado dentro da indústria, mas foi muito pouco. E eu vejo que algumas vezes essa dificuldade está nessa falta de experiência, nessa falta de vivência mesmo, né? É muito comum o professor, ele tá tão inteirado, ele consegue ver tanto aquele conteúdo, aquela disciplina que ele trabalha, que ele realmente tem uma certa dificuldade em transpor aquilo para um outro cenário ou para uma outra disciplina, né? Então, essa questão da dificuldade de aplicação, eu entendo que é uma dificuldade que nós, professores, temos de conseguir enxergar a real aplicação, a real multidisciplinaridade, que é uma coisa que todo mundo fala, né, dentro da nossa prática de aula. Um exemplo típico que eu vou falar com você é o seguinte, eu fiz parte de um grupo de trabalho no IFRJ já tem uns, sei lá, 2, 3 anos, mais ou menos, que a gente estava estudando para implementar a primeira engenharia no IFRJ. Então, eu estava estudando modelos de engenharia, e tradicionalmente as engenharias são aqueles cursos duros, onde o aluno está no ciclo básico, ele tem muita matemática, muita física, muito cálculos, e depois ele começa a aplicar. Eu passei por essa experiência, e aí você fala assim, poxa, mas por que eu estou aprendendo isso? Cara, não sei, lá na frente você vai descobrir. E aí lá na frente, na hora que você está vendo aquela disciplina, você fala assim, pô, é para isso. E aí você já não lembra mais daquela matemática, daquela física e tudo. E nessa ocasião, de fazer parte desse grupo de trabalho, nós começamos a prospectar alguns cursos de engenharia que estavam tendo ações inovadoras. E um deles, para nossa surpresa, pelo menos para minha surpresa, foi o ITA, né? O ITA, tradicionalmente, é um instituto militar, então tende a ser mais rígido, né, a ser mais, como eu vou dizer assim, inflexível a algumas mudanças, e eles estavam adaptando o curso deles para ser um curso baseado em aprendizado, baseado em problemas e em projetos.
Então, a ideia dele era que no primeiro período, o aluno ele receberia uma tarefa. Por exemplo, assim, olha, você tem que... Estou chutando aqui, porque eu não lembro quais eram os tópicos detalhados, mas vamos supor. Você tem que projetar a asa de um avião. Então, você tem que saber... O que você precisa saber para projetar aquela asa do avião? Pô, eu preciso entender a física que está por trás da asa que vai fazer o avião voar. Eu preciso entender a matemática que eu vou utilizar ali. Então, vou ter que estudar a mecânica de fluidos, vou ter que estudar a parte de cálculos. E a partir daí, o aluno consegue fazer aquele conhecimento ter significado. Entendeu? Então, assim, para que essa dificuldade de aplicação não aconteça, o professor ele tem que começar a entender e ver aonde ele vai aplicar aquele conhecimento, né? É muito comum a gente ver em piadas, em palestras e tudo, né? Aquela famosa coisa, cara, onde é que você vai usar a fórmula de Bhaskara? Quando você tiver um filho e tiver que ensinar para ele fórmula de Bhaskara. Então, a gente tem que tentar trazer para a nossa vida aonde realmente eu vou aplicar aquilo, para poder falar assim, poxa, isso aqui tem uma justificativa, isso aqui faz sentido. Então, quando a gente consegue fazer esse link, o aluno tem um ganho de aprendizagem muito grande. Ok? Espero ter respondido aí. Tem mais alguma, Aline? Tem mais duas perguntas. Okay. A próxima é do Alexandre Fuller. Uhum. Ele diz o seguinte: boa noite, Elton, pessoal do IFRJ, saudade de todos. Elton, essa transformação do professor 1.0 para 2.0 foi de um semestre para o outro ou demorou um bom tempo? Ele diz que perdeu o início e não sabe se já foi falado. Se demorou um certo tempo, você planejou tudo e foi implementado ou foi criando à medida que foi percebendo e estudando? Então, Alexandre, primeiro também, sim, cara, tem um tempão que a gente não se fala, né? O Alexandre, ele foi nosso servidor e nosso aluno aqui no IF, não sei se o pessoal lembra, né? Cara, não foi de um semestre para o outro, não foi uma coisa muito rápida. Eu digo que 2016 para mim foi o ano que foi o mais importante, porque eu já estava incomodado com algumas coisas. Assim, eu já estava assim, pô, não tá legal e tal, mas eu ainda não sabia muito o que fazer, nem como fazer. E quando eu tive a oportunidade de fazer essa capacitação em 2016, aí eu comecei a olhar e falar assim, poxa, isso daí é o nome do que eu faço. Então, peraí, deixa eu estudar isso daqui. Então, foi um trabalho de estudo, entender como é que funcionava aquelas metodologias e começar a aplicar. Houve um planejamento de começar a fazer uma implementação gradual, porque também é muito difícil a gente chegar e mudar as coisas assim de uma hora para outra. Existe uma resistência muito grande, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. E foi testando e foi assim, ó, isso deu certo, isso não deu. Então, pô, em um semestre eu testo uma coisa, pô, funcionou legal para uma turma. Aí eu vou para outra turma com aquela receita de bolo, chego lá, não funciona. Putz, e aí? Aí eu comecei a perceber que existem diferenças dos perfis de alunos e tudo. Então foi todo um processo, né? Não foi uma transformação instantânea, mas isso partiu de uma inquietação, de uma questão que, cara, eu posso fazer diferente, não tá legal. O que eu estava me incomodando? E aí foi isso. Mas foi um processo longo. E eu diria que eu ainda estou nele. Eu ainda não fechei a versão 2.0, não. Ainda tem muita coisa para melhorar. Cada semestre eu tento fazer algumas coisas diferentes. Agora eu estou querendo tentar entrar mais para a área de gamificação, então estou estudando um pouco mais isso. Então, estou ainda em processo. Já está a versão 2.0 ponto alguma coisa já, tá bom? Espero ter respondido aí. Você falou que tinha uma outra? Isso, tem mais uma do Jaime Júnior. Uhum. Ele diz o seguinte: dificilmente um professor que ministra cálculo diferencial abre mão de uma avaliação do tipo tradicional. Eles encaram a prova como um processo que o aluno deve passar. Na sua experiência, existe um processo melhor para isso? Como seria? Então, abri uma câmera aqui de uma colega minha lá do Instituto Federal da Paraíba, Jamílio também. Boa noite, Jamílio. Eu entendo o seguinte: o aluno tem que passar, sim, por alguns momentos de ter uma prova. É até um ponto que eu coloco ali. Por exemplo, o aluno do ensino médio, hoje não tem como, ele tem que fazer o Enem. E o Enem é uma prova, ok? Mas o que eu posso fazer para capacitá-lo para fazer uma prova
sem estar passando por esse processo. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. A minha pergunta que eu faria não é o seguinte: poxa, por que o professor tem entendimento que esse é o único meio dele calcular, entender cálculo diferencial, né? Eu vivi uma experiência, por exemplo, quando eu estava estudando cálculo 2, que é a parte de derivadas parciais integrais múltiplas, né? Pelo menos foi o que eu estudei na minha época, que eu não conseguia entender nada de derivadas parciais. Aquilo ali, para mim, eu só repetia, eu fazia os exercícios à exaustão para poder entender. Nessa época, eu trabalhava no Inmetro, lá em Xerém, no Instituto Nacional de Metrologia, e tive um curso sobre avaliação de incerteza. Se tem alguém da área de metrologia aí, vai entender bem do que eu estou querendo dizer. E a avaliação de incerteza, toda ela é dada por avaliação de derivadas parciais, né, que corresponde ao grau de influência de uma determinada grandeza na outra. Quando eu entendi aquilo, eu não estava no ambiente da faculdade, minha cabeça fez assim, o mundo se abriu. Eu falei, pô, agora tudo faz sentido. E o meu aprendizado naquele processo passou a fazer muito mais sentido, né? Então, eu falei assim, cara, olha que interessante. Como é que seria bom se um professor, tudo bem, não podia trazer, não precisava necessariamente trazer para metrologia, mas ele podia trazer para algum outro aspecto mais próximo da vida dos alunos. Seria fantástico. Então, eu poderia fazer trabalho, eu poderia ter outros processos além daquele de fazer. E a gente também tem que começar a pensar que é o seguinte: hoje, por que a gente aprende a fazer derivadas, integrais, aquela coisa toda, se existem outros sistemas que a gente pode fazer? Aí tem professor que fala, não, mas o aluno tem que saber, concordo, a gente tem que saber a teoria, a gente tem que entender o que está acontecendo, mas hoje existem N ferramentas que estão aqui para nos facilitar. Então, por que não integrar essas ferramentas ao nosso cotidiano, ao nosso estudo, que vão ser muito mais úteis para o aluno do que ele ficar fazendo uma derivada na mão? Não. Então, a gente tem que começar a repensar realmente esse processo, até que ponto que ele realmente é válido ou não, né? Então, temos que realmente amadurecer essa ideia. E, às vezes, a gente vai ali, é porque o professor também não consegue enxergar, o professor está acostumado com aquilo, o professor não quer ter trabalho. E também tem aquele aluno que você fala, você não vai ter prova. Como assim não vai ter prova? Isso é um absurdo. Tem também aquele caso do aluno. Então, é tudo um processo que vai demandar algumas mudanças, alguns estudos, mas eu acho que tem processos melhores, sim, para avaliar do que simplesmente uma prova. Tá? Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Aline, eu agora abri o chat aqui. Eu vi que tem uma pergunta da Selma, né? Isso, tem mais duas perguntas. A Selma, ela faz uma provocação, né? Ela faz aí um comentário. Ela diz que já tentou fazer outro tipo de avaliação, tipo projeto, e o que ela recebeu foi cópia de projetos da internet, acho que por parte dos alunos, né? Eu também já recebi muito disso, Selma. Quando eu comecei a trabalhar com projeto, eu passava o projeto para os alunos e falava, ó, quero funcionando. Já vi aluno pagar colega para fazer projeto. E aí não é válido, né? Quando a gente se propõe a trabalhar com projeto, a gente tem que entender também que existe um acompanhamento do projeto, né? De você sentar com o aluno, de você entender o que ele está fazendo, de você efetivamente orientar, né? Eu trago muito para a nossa vivência acadêmica, quando você está fazendo um TCC na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, você não tem encontros periódicos com seu orientador, ou com seus orientadores, e você vai trocando essas informações e ele vai te direcionando. Por que com os nossos alunos a gente passa o trabalho e tchau? Só quero ver sobre esse trabalho no dia da prova, no dia da entrega. Ah, mas se o aluno tiver dúvida, ele vai me perguntar. Não é se o aluno tiver dúvida. Você não tem interesse em saber como é que está o andamento do processo? Então, a gente também tem que mudar a nossa postura. Não é simplesmente falar assim, não vou usar mais prova, beleza, vou usar a lista de exercício e projeto. E eu passo e deixo os alunos para lá, não acompanho. Então, a nossa mudança tem que ser não só na metodologia, mas também no como conduzir. A gente tem que conduzir de uma forma diferenciada, tá ok? Para não acontecer isso. Que se você tiver um acompanhamento, você vai ver no primeiro momento que o aluno fala assim, pô, não posso copiar da internet, porque toda semana, a cada 15 dias, ela está aqui junto comigo, está tirando dúvida, está vendo que eu não estou fazendo, opa, tem alguma coisa errada. Então ela já vai pensar e agir de forma diferente.
Tá ok? Próximo. A próxima pergunta é do Vicente Barros. Uhum. Ele diz assim: na atualidade, algumas práticas ancestrais estão sendo resgatadas, na medicina, na gastronomia, etc. Algumas até contestáveis cientificamente. Será que no ensino ocorre o mesmo fenômeno? Isso é justificável? Na verdade, eu diria que no ensino a gente não mudou as práticas, então a gente não está resgatando, né? Como a gente viu ali, assim, não mudou a forma de ensinar, assim, mudou muito pouco, muito pouco. Né? E eu acho que é injustificável a gente não ter mudado, né? Porque a forma básica de ensinar não houve mudança, né? Então não tem que resgatar uma coisa que não mudou, pelo menos na minha forma de ver. Você pode entrar em qualquer escola na nossa região aqui, talvez até no nosso país, e observar 80%, 90% das aulas são as aulas tradicionais, é o professor lá na frente e o aluno lá recebendo conteúdo, jogando no celular, fazendo alguma coisa, e na véspera da prova ele entra no YouTube, aprende o que precisa e acabou. Beleza? Então, assim, eu acho que esse movimento não acontece na educação porque não houve o avanço. Pelo menos é a minha percepção. Ok? Tem mais alguma, Aline? A gente tem mais duas perguntas. Ok. Você prossegue ou pode fazer? Não, pode fazer, pode fazer. Pode fazer? Uhum. A Luquezzi pergunta como fazer a avaliação com vídeos. Você usa algum tipo de rubrica? Então, Luquez, por exemplo, eu uso os vídeos para avaliar os trabalhos práticos dos meus alunos. Então, é um trabalho, por exemplo, uma prática de laboratório. Alguns pré-requisitos o vídeo tem que ter. Primeiro, tem que aparecer todo mundo. Então, o aluno, ele tá, por exemplo, ele pega o celular, vou filmar a prática. Eu falo para eles, ó, se filma, e aí, beleza, filma os coleguinhas e filma a prática. Ah, professor, mas fulano de tal faltou naquele dia, e aí? E aí, ele vai ter que fazer o vídeo dele, ou vocês vão vir num outro momento no laboratório fazer o vídeo com vocês. O que seria extremamente normal numa atividade prática, num relatório que foi feito pelos alunos. Concorda comigo? Então, esse é um dos pré-requisitos, ok? Segundo, o aluno tem que fazer a explicação do que está acontecendo, né? Ele tem que... Aí depende da prática, né? Que eu estou conduzindo com os alunos. Mas esse pré-requisito de ver que o aluno está tudo ali, então tem esse momento, às vezes ele está no laboratório, eu apareço no vídeo, chego falo assim, ó, galera, ó, esse funcionou, hein? Deixa o grupo falando, fazendo, entendeu? Então, são maneiras que a gente vai criando para poder validar esse trabalho, mas o principal deles ele tem que estar aparecendo todos os alunos têm que estar tudo ali, e eu confronto, entre aspas, isso com a minha lista de presença, né? Então, se o Joãozinho não veio naquele dia, pô, ele não pode aparecer naquele vídeo se ele for filmado no laboratório durante a aula. Ele não estava na presença, ou ele chegou atrasado, eu tenho que mudar a minha lista de presença, então eu também tenho essa dupla checagem, digamos assim, para poder validar esse vídeo. E os alunos colocam esse vídeo na plataforma, eu particularmente uso o Google Classroom, né? Então o aluno já upa isso para o sistema. E o que é o mais interessante? Primeiro, eu estou usando a ferramenta que o aluno mais usa no dia a dia dele, que é o celular. Segundo, o aluno acabou de filmar ali, pelo celular mesmo, ele já coloca na plataforma. Em alguns casos ele espera chegar em casa por conta do 3G, ok. Mas ele chegando em casa com 10, 15 minutos, ele já resolveu aquele trabalho dele, ele não tem mais que ir em casa se preocupar em sentar para fazer aquele trabalho, tudo. Se houver a necessidade dele rever alguma coisa, ele abre o celular e vê o vídeo. Tem aquela galera que manda no grupo do WhatsApp da turma, né, para que os outros colegas possam ver, ou para aquele grupo cria um grupo no WhatsApp, né, e eles mandam lá porque fulano de tal que vai colocar, não é ciclano. É uma maneira dos alunos poderem interagir melhor até com a tecnologia e ter uma forma que eu acho mais eficiente deles aprender. Porque ele estando repetindo, é muito mais fácil do que ele pesquisar na internet, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V, como disse a professora anteriormente, tá bom? Então é dessa forma que eu valido os vídeos dos meus alunos, tá bom? Qual a próxima, Aline? A próxima é a pergunta do Patrick César.
Muitos alunos têm medo da física, inclusive nas aulas presenciais. A gente sabe da grande importância dos estudos, por exemplo, sobre a gravidade, a força, a velocidade e os vetores. Para uma versão 2.0, como o professor dessa nova atualidade em tempos de pandemia pode motivar os seus alunos? Fale sobre as suas sugestões de projetos, pois são ótimas, inclusive, para que possamos utilizar em nossos trabalhos acadêmicos e em nossas atividades em sala de aula. Beleza, assim, tempo de pandemia, talvez eu não consiga dar muitas dicas, mas vou tentar, né? Realmente, física e matemática, acho que são as duas disciplinas que são mais pesadas, né? Assim, para os alunos, eles já têm um medo sem saber o que é. Né? Então, você começar a tentar trazer exemplos práticos do seu dia a dia, né? Eu sou muito a favor de ver o meio que a gente está inserido, tentar trazer ali para o dia a dia do aluno, né? Se você está numa escola que fica no alto de um morro, né? Você está precisando dar aula sobre força, sobre alguma coisa, vamos então fazer algum exercício com essa galera, vamos botar eles para subir e descer ali em situações diferentes, tentar ensinar plano inclinado, né? Por que fica mais pesado ele subir o morro quando ele tem uma inclinação maior? Então, são uma série de coisas que a gente tem que tentar trazer para o nosso aluno, que é para, no mínimo, trazer, até aquela pergunta anterior, né, mais para a realidade dele, entendeu? Para começar a quebrar esse medo. Porque o que é a maior física, o maior medo da física? O aluno ele já chega falando, olha, eu não entendi, o que é? Eu não sei, eu sei que eu não entendo de física, eu não gosto de física, eu não gosto de matemática, porque é difícil, tem muita conta. Agora, é importante ter as contas? Sim, a gente precisa ter essa comprovação, essa validação, esses cálculos matemáticos. Mas não é muito mais interessante ele entender os conceitos? Né? Eu tive, durante um momento no IF, numa transição de professores lá, né, 2009, talvez, isso, eu dei aula de Física 1, né, que é a parte de mecânica. Eu e, juntamente com a professora Monique, nós demos aula de Física 1 para as duas turmas de primeiro período. E eu me preocupava mais em... Para mim, sinceramente, é mais importante que o aluno deduza uma fórmula, ele saiba deduzir uma fórmula, do que ele simplesmente saiba aplicar. Né? Porque se ele sabe deduzir, ele entendeu a origem do fenômeno, do que ele simplesmente pega a conta e fica fazendo. Porque quando ele simplesmente está pegando e fazendo conta, aí torna aquela coisa chata, aquela coisa difícil, né? Mas se ele entende o fenômeno, né? Poxa, por que se eu for correr uma distância, eu chego mais rápido do que se eu caminhar? A gente começa a introduzir conceitos de velocidade, né? Então, tem uma série de questões que a gente pode começar a pensar para poder trazer para o aluno essas facilidades. Com relação às dicas, né, coisas para motivar, eu te peço o seguinte, depois, no final da apresentação, tem meu e-mail, a gente troca uma ideia, a gente pensa alguma coisa junto, né? Eu já fiz muito esse exercício de ajudar as pessoas a criarem soluções, criarem projetos, assim, para as aulas práticas. De vez em quando eu dou uma viajada, tá? É normal. Mas a gente pensa junto em algumas soluções que a gente pode tentar trazer e facilitar o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Tá bom? Beleza? Espero ter te respondido aí, Patrick. Mais alguma, Aline? A gente tem agora a do Danilo. Uhum. Antes da do Danilo, tem a do Marliton. Okay. Ele pergunta o seguinte: como convencer um professor da Faculdade de Engenharia Aeroespacial a, assim que terminar a parte teórica de uma matéria, começar a desenvolver projetos práticos, como construção de aeromodelos com os alunos, para melhorar a fixação do conteúdo na mente, isso após cada explicação? Bem, tem dois métodos. O primeiro é a gente tentar conversar com esse professor, mostrar para ele que realmente é uma boa alternativa. E aí fica uma dica, quando outros colegas começam a implementar essas metodologias e veem um resultado positivo ao professor, opa, eu acho que isso é um caminho. O segundo, que não é um melhor, mas pode acontecer em algumas universidades, vem de cima para baixo, fala, ó, faz isso. E aí o professor não tem muita opção. Mas a melhor solução que eu acho é que a gente comece a mostrar para o professor que aquelas atividades que a gente está desenvolvendo ali reforçam, fixam, né? Por exemplo, dentro das engenharias, é muito comum
o pessoal não gostar e ter um índice grande de reprovação em resistência dos materiais, em mecânica, né? E já existem até grandes eventos de alunos fazerem pontes com palito de picolé. São grandes eventos nisso, que o aluno simplesmente vai estar pondo em prática todos aqueles conceitos que ele viu. E aí, o que é legal quando a gente faz, por exemplo, um projeto como esse? Não é simplesmente construir e, funcionou, ela aguentou mais peso. Não. E os cálculos por trás disso daí? E a base teórica por trás disso daí? Que é o importante também, né? No caso, por exemplo, da engenharia aeroespacial, existe um grande evento, né, o Aerodesign, que os alunos têm que projetar aviões e tudo, mas não é simplesmente ele fazer o aviãozinho, modo de dizer, tá? Voar, funcionou, está carregando carga, tem manobrabilidade, tá aí o projeto dele. E a conformidade do que você fez com o que você projetou também tem que ser avaliado. Então, a gente pode começar a mostrar para o professor que isso é válido, é bom porque agrega aos alunos, e se ele tiver colegas que já fazem esse tipo de projeto, é bem bacana. Lá no IF mesmo, eu tenho alguns colegas que já vieram começar a me perguntar, e a gente já começou a propagar algumas coisas, né? Então, assim, eu já tive, por exemplo, trabalho com uma questão de área de bordo, já tive professor que falou que aluno do semestre seguinte pediu para manter a mesma metodologia que eu usei, entendeu? Então, assim, a gente já teve essas questões sendo permeadas, né? Mas eu acho que é sempre mostrar que dá certo é a melhor maneira, tá bom? Espero ter respondido. A próxima linha. A próxima é do Danilo. Ele diz o seguinte: tenho visto algumas faculdades usando metodologias de acompanhamento de projetos, como, acho que é SCRI, Scrum, isso, para acompanhar o projeto com os alunos. Você usa alguma metodologia para acompanhar os projetos? Eu, particularmente, com os alunos do médio, eu não implemento Scrum. Eu já estou estudando para implementar, tem alguns colegas aí, a Luquezzi, que está aqui na sala, é uma das que eu sei que já trabalhou com isso, o Paulo, lá do Espírito Santo, também trabalha com esse tipo de acompanhamento. Eu ainda não implemento Scrum por não ter estudado o suficiente. Eu hoje estou limitado, é uma limitação minha, ao 5W2H e a um cronograma, cumprimento de cronograma. Então, estou trabalhando mais nessa linha. Agora, eu acho interessante usar essas metodologias. Eu estava até conversando com um colega no final de semana, acho que foi no sábado, né? Que ele falou assim, eu dou uma disciplina de empreendedorismo no curso de graduação. Gente, como é que você ensina empreendedorismo assim, isso aqui é uma disciplina, aqui é ser empreendedor? Você tem que tratar isso dentro do dia a dia dele em sala de aula, seja em projetos, em mostrar para ele as metodologias de acompanhamento, né? Então, usar essas metodologias, o Scrum, por exemplo, eu acho uma ótima, e tá no meu radar aí para poder migrar, essencial, muito boa, mas a gente tem que, assim, aplicar isso mesmo com os nossos alunos com uma certa segurança. Por isso que eu ainda não aplico, eu ainda não tenho essa segurança de aplicar. Pretendo, em breve, migrar para essa ferramenta. Hoje eu estou mais limitado ali no cronograma com 5W2H, tá bom? Espero ter respondido, Danilo. Mais alguma, Aline? Perguntas não, só tem um comentário. O pessoal está comentando, né? Acaba debatendo ali no chat. Sim. Mas o Alexandre Tuller, ele comenta que em Alagoas ele visitou uma escola que todas as salas são interativas, usando apenas TNT, papelão, cartolina e criatividade. Na sala de matemática tem muitas fórmulas na parede, exatamente com o pensamento do uso. É um comentário que ele faz. Isso é bacana, assim, a gente ter essa percepção, porque muita gente pensa que fazer uma coisa interativa, fazer uma coisa que precisa de computador, data show, sistemas altamente modernos, e não é bem por aí. A gente pode fazer as coisas com a nossa criatividade, né? E assim, a matemática hoje em dia, até por conta dos avanços da tecnologia, ela está tão presente na nossa vida, né? A matemática, a física, para vocês terem uma ideia, a contratação de profissionais de matemática e física por empresas de informática está crescendo nos últimos anos, cada vez mais,
porque precisa de gente que tenha conhecimento matemático e físico para desenvolver uma série de questões, né, dentro dos programas que está sendo feito, até dos jogos, né? Quando você faz um jogo de computador, você tem os cuidados de ter a física e a matemática implementadas ali. Então, a gente simplesmente tem que explorar essas novas possibilidades, né? Seja ela com uma criatividade ou seja ela de aplicação, tá bom? Estou dando uma olhada aqui rapidinho no chat, que eu abri aqui. O Paulo Sérgio Júnior, que é o professor Paulo lá do Instituto Federal do Espírito Santo, que eu falei, ele falou, existe o Edu Scrum, que é uma adaptação do Scrum para a sala de aula. Então, Danilo, depois a gente pode procurar essa informação aqui para poder... o Paulo, eu sei que trabalha bastante com isso, então são pessoas que nos ajudam aí até essa parte. Valeu, Paulo, obrigado. Eu vou dar mais uma avançadazinha aqui, então, tá, deixa eu seguir aqui, né? Quando a gente fala em avaliar, né, como se pode avaliar? Bem, eu posso avaliar por trabalho, eu posso avaliar por seminário, posso avaliar por listas, eu posso avaliar por práticas, eu posso avaliar por debates, eu posso avaliar por diários de bordo. Existem N maneiras de se avaliar que não são só a prova, né? Mas como a professora comentou ali, é importante a gente não é simplesmente chegar e falar assim, poxa, eu vou passar um trabalho para os meus alunos, vou fazer um trabalho, sei lá, sobre o que é um coronavírus. Ele tem que ser entregue daqui a 3 semanas. E eu não falo mais com os alunos, e daqui a 3 semanas eu quero que o trabalho venha do jeito que eu pensei. Sem dar um feedback para os alunos, eu já fiz muito disso, eu era muito aquele professor na versão 1.0, né? Aquele professor se vira. Olha, gente, vocês têm que fazer o circuito tal, vocês têm que fazer o projeto tal, boa sorte, se vira, qualquer coisa vai lá na biblioteca. Gente, não dá mais para ser assim. Tem que ir, vamos pegar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos da aula, a gente para um pouquinho. Vamos lá, pessoal, como é que está o trabalho de vocês? Quais são as dificuldades? Se você não achou alguma coisa, e aí você começa a acompanhar a construção desse trabalho. E aí, eu aprendi uma coisa que eu sempre ouvia dos setores pedagógicos da minha instituição, e eu não conseguia entender o que era, que é a famosa avaliação continuada, né? Essa era uma expressão que eu ouvia assim, eles sempre falavam, mas você tem que fazer uma avaliação continuada, fazer uma avaliação continuada. Eu falei, na minha cabeça uma avaliação continuada, então é uma prova por aula. Vou ser feliz, né? Não é assim. O que é a avaliação continuada? É esse acompanhamento. Então, se eu dei um trabalho que ele é para daqui a 2, 3 semanas, se eu faço um momento ali intermediário, eu já chego, antes do aluno me entregar o trabalho, eu falo assim, cara, esse trabalho não está legal, você está seguindo uma linha, eu não espero chegar lá para simplesmente dar 0. Eu tenho tempo de fazer uma avaliação, eu tenho tempo de propor a ele uma mudança de andamento. Então, esses detalhes são muito importantes. Por quê? Esse acompanhamento vai fazer com que o aluno entenda muito melhor o processo e ele consiga absorver melhor aquilo que na sua cabeça, né, você fala assim, poxa, eu queria que o trabalho falasse isso, isso, isso. Ele não vai imaginar aquilo. Então, para que você conduza ele para que ele te dê aquele resultado. Esse que é o ponto principal. Então, quando a gente fala no como se pode avaliar, a gente tem que pensar também que é a metodologia do acompanhamento. A gente não pode simplesmente falar assim, vamos fazer uma lista de exercícios. Aí tem um caso engraçado, os colegas aqui devem lembrar, né, quando a gente estava fazendo a capacitação, uma determinada professora falou, não lembro, eu estava visitando uma escola, né, e aí a professora falou que passava a lista de exercícios, e um dos nossos colegas ali da capacitação perguntou para a professora, falou, mas eles não copiam, não? Ela olhou com uma cara assim de mais, o que você está querendo dizer? Por que o aluno iria copiar? Na cabeça deles lá, o aluno não tem que copiar a lista de exercício porque é importante para ele entender aquele exercício, é importante para ele fazer aquele exercício. A gente aqui dá uma lista de exercício, é simplesmente deixar um aluno fazer, geralmente aquele mais inteligente da turma, que ele se destaca, aquele que tem mais facilidade, né, a gente pode dizer, usar uma dessas expressões,
Ele vai fazer, vai passar para os colegas, todo mundo vai copiar, e vai ser aquela coisa mecânica. Agora, se a gente coloca para ele propor o entendimento dele sobre um determinado fenômeno, por exemplo, a questão da física, né? Eu posso passar uma lista de termodinâmica fantástica, igual eu já passei uma lista Cláudia Leite, com 60, 70 exercícios de matemática, de física, de eletricidade, para que o aluno fizesse durante o carnaval. Aquilo ali vai ser mecânico, é repetitivo. Mas ele não vai conseguir entender realmente o problema. Nós, professores, reclamamos muito, falamos muito que os nossos alunos eles têm dificuldade de interpretação de texto, né? Então, se eles têm essa dificuldade, vamos tentar trabalhar em cima disso. Não é simplesmente ficar dando resolva aí a equação aqui. Não. Então, nós também fazemos parte desse processo, né? Então, a gente tem que começar a entender que existem N maneiras de avaliar. Sim, existem N maneiras. Só que cada uma dessas maneiras tem uma abordagem diferente. Eu vou fazer um trabalho, eu tenho que fazer esse tipo de acompanhamento. Os seminários, eu tenho a preparação para esse seminário, que é um acompanhamento, e depois tenho a avaliação do seminário, e depois tem o pós-seminário, né, que fala assim, poxa, vamos reunir todo mundo, vamos fazer uma análise melhor de como é que foi isso daqui, tomar decisões ou refazer algum tipo de atividade, né? Então, cada tipo de avaliação demanda uma ação prévia, durante e após diferente. E essas ações demandam trabalho, e muitas vezes o professor não consegue fazer isso porque ele tem uma demanda grande de turmas, de atividades que atrapalham, né? Mas cada uma dessas aqui demanda algumas ações prévias que são completamente diferentes. Não posso seguir a mesma receita para todas elas, ok? Tem alguma pergunta aí, Aline? Podemos seguir? Por enquanto não, Elton, pode seguir. Tá, ok. Bem, quais são as dificuldades? Cultura é a maior de todas as dificuldades que nós temos. Eu costumo chamar essa dificuldade de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Algum dos nossos colegas falou ali em cima assim, mas por que o professor de cálculo diferencial entende que a prova é o melhor? Porque certamente ele aprendeu com prova, o professor dele aprendeu com prova e vai se propagando aquela cultura de que a prova é a melhor solução. Nunca ninguém chegou e parou e falou assim, opa, tem coisa melhor, vamos ver aqui, né? Então, o primeiro problema é a cultura. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. A cultura do aluno. Porque o aluno está acostumado a ter prova. O aluno está acostumado a ter aquele momento de sofrimento, onde ele vai ter que ir lá fazer a prova, ou aquele momento feliz que ele vai fazer rapidinho e vai embora, né? Então, é uma questão cultural do aluno. Tem que começar a entender esse lado dele também. Eu já vi de aluno que é um absurdo não ter prova. Ok, beleza. A família também. Quando você está trabalhando aí com um aluno de fundamental e médio, dependendo de onde você está trabalhando, se você fala, não, como assim ele não tem prova? Não pode não ter prova para isso. É um absurdo isso. O professor que não dá prova, ele não ensina. E por que isso? Porque a família aprendeu através de prova. Então, para eles, o único jeito de avaliar é, se o professor dá só trabalho, ele está só dando um trabalhinho, é aquela coisa fácil para o aluno passar, e a gente sabe que não é bem assim, né? Não tem essa cultura. As escolas também é um grande problema. Por que as escolas é um grande problema? Algumas escolas têm, nos seus regimentos, o IF tem lá que, dentro do nosso regimento, que o professor deve usar pelo menos 2 instrumentos avaliativos. Ele tem que avaliar o aluno de 2 maneiras distintas. Em nenhum momento ele diz que uma delas é prova. Ok, graças a Deus. Mas tem escola que deixa explícito. Ele tem que dar uma prova mais alguma coisa. Então, ele tem que repensar a cultura da escola também, né? Porque a escola não está habituada e geralmente a prova é onde vale 50%, 60%, 70% da nota do aluno, né?
E aí você pega um aluno que está num dia ruim, que não dormiu bem, que comeu um negócio na noite anterior e teve piriri a noite inteira, que vai fazer uma prova horrível porque ele não estava em condições. E aí você fala, olha, esse aluno não passou, não alcançou por aquela avaliação pontual, né? É complicadíssimo isso. E também existe a cultura dos professores, né? Poxa, eu já estudei com professores que tinham aquela folha amarelada de quando eles estudaram. Foi engraçado, no mestrado, eu tive aula com um professor que a prova que ele dava era sempre de 2 anos anteriores. Então, assim, quando eu me inscrevi para a matéria, os alunos falaram assim, ó, a prova dele é ano tal, então vai ser a prova da turma tal, pode correr atrás que vai ser a mesma, o cara não mudava nem os valores. Porque ele falou assim, há 2 anos, o tempo do mestrado, então essa galera não se conhece, e ele repetia a mesma prova. Então, assim, pô, eu posso passar com 10, e o que eu aprendi efetivamente? Eu passei na prova, né? Então, isso é uma questão muito importante dessa questão cultural. Por quê? Hoje em dia eu tenho conversado com bastante professores por conta como é que estamos na pandemia hoje do ensino remoto, né? O que os pais veem, como que os pais veem isso? Tem alguns professores lá da nossa instituição que são pais de crianças que estão tendo aulas remotas, eu converso às vezes com eles, e é interessante que alguns pais, eles não estão preocupados se o filho entendeu, eles não estão preocupados se o filho vai saber, né? Eles estão preocupados se o filho alcançou a nota, ponto, acabou. Então, a gente tem que mudar essa cultura de um todo, não só dos professores, dos alunos, da escola, dos pais. A gente tem que começar um trabalho de né, para que ele possa entender que a gente está ali olhando pelo aluno, a gente está fazendo uma coisa diferenciada para que eu tenha o melhor aproveitamento do meu aluno, efetivamente, que para ele seja melhor. Né? Então, a dificuldade cultural é a maior dificuldade que a gente vai encontrar. E às vezes a gente vai até ver que, assim, vai ser mais difícil romper a cultura, por exemplo, da escola, da família, do que propriamente dos alunos. Vai ser mais complicado, né? Uma outra dificuldade é a capacitação, né? Porque nós somos treinados, ensinados, educados a trabalhar com prova. Então, por mais que a gente tenha estudado N ferramentas de aprendizagem, então a gente é testado por prova. Então, a gente acaba interiorizando aquilo e fala assim, não, pô, gente, a melhor solução é a prova. Poxa, eu quero fazer diferente. Putz, eu não sei fazer diferente. Então, a gente tem que se capacitar. Né? Por isso que eu falo, o Alexandre até perguntou quando é que foi, para mim, o marco foi 2016 por conta dessa capacitação que eu fiz. E a partir dali eu senti mais segurança, eu senti uma série de coisas, tive um embasamento teórico. Tem colegas que até hoje, igual tem vários aqui participando da nosso bate-papo aqui, que eu tiro dúvida, que me auxiliam. Então a gente tenta fazer isso daí, esse momento principal, que é a capacitação. Então a gente precisa se capacitar, né? Eu comi também uma letrinha aqui, né? A gente tem que parar de pensar que a aprendizagem ali é por conteúdo. Tem que parar com isso, né? Eu costumo falar com os colegas, quando a gente está discutindo isso, falo assim, gente, se tem uma greve, se tem uma pandemia, o que tem? Setores responsáveis pela parte pedagógica, os setores responsáveis pelas questões mais administrativas da escola, ela vai simplesmente chegar para você e perguntar, você deu o seu conteúdo? Dei, ok. Agora, nesses tempos de pandemia, existem portarias que permitem você trazer para carga horária, mas olha, o meu conteúdo vai ter que... Gente, a gente só está pensando em conteúdo. Meus amigos, conteúdo, YouTube tem. O Google tem. Então, a gente tem conteúdo de forma abundante. Coisa que, quando eu estudei, quando alguns outros colegas estudaram, não era. Eu lembro quando eu fiz o meu curso técnico, que eu queria um determinado material, a gente usava apostilas do Telecurso 2000, só tinha uma
livraria em Volta Redonda que vendia, você tinha que ir lá pagar antecipado, encomendar. Se eu quisesse ver uma videoaula, eu tinha que pegar a fita cassete, reservar uma sala dentro da biblioteca. Fita cassete não, fita VHS, cassete era do som. Fita VHS, ir para a biblioteca, achar no meio da fita qual era o ponto daquela aula que eu queria assistir, né? Então, os conteúdos eram extremamente complicados. Ter livro era uma coisa assim, os livros eram extremamente caros, não que hoje sejam baratos, né? Mas, gente, conteúdo está aí, disponível, abundante. Nós, professores, não somos mais provedores de conteúdo. Essa é a principal mudança que nós, professores, temos que ter. Nós, hoje, somos facilitadores do entendimento. Essa é a nossa principal função dentro do processo educacional. O conteúdo está disponível. O conteúdo, se o aluno quiser, e aí eu lembro de uma palestra que eu vi do Murilo Gun, que é As Escolas Matam a Criatividade, né? Assim, se eu quiser, eu pago e vou na internet estudar qualquer conteúdo com o cara mais bambambam do bambambam das galáxias daquele conteúdo. Eu consigo. Coisa que antigamente, há 20, 30 anos atrás, eu tinha que pegar um avião para não sei aonde. Hoje não. Nós, professores, esquece o conteúdo. Esquece. A gente tem que ser o facilitador do processo de aprendizagem. E ser o facilitador faz parte desse processo, rever como é que a gente avalia, né? Uma outra dificuldade, dá trabalho. Não vou falar para vocês que, pô, é facinho. Não, pô. Cara, quantos professores não fazem prova de múltipla escolha para simplesmente colocar o gabarito dar certo e errado para o aluno? Porque dá menos trabalho. E aí, alguns professores não têm o mesmo privilégio, porque eu me julgo um privilegiado nesse sentido, de trabalhar somente em uma escola. Você tem que trabalhar em 2, 3 escolas, pegar 4, 5, 6, 10 turmas. E ele vai mudar tudo, dá trabalho. Então, esse conjunto de coisas tem que ser pensado. E aí, respondendo aquela pergunta lá atrás, Alexandre, essas mudanças são gradativas para isso, Alexandre, até para a gente poder se adaptar a essa nova realidade, a esse trabalho que dá, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com as turmas, já tem alguns semestres, com um sistema de diário de borda. Os alunos, toda semana, têm que escrever um relato de como é que foi aquela semana para eles, de tudo. 2 turmas de 35, vamos colocar lá de 35 alunos, são 70 diários de bordo para ler por semana. Dá trabalho? Dá trabalho. Agora eu tenho que ler também. Isso é uma coisa que eu falo com os meus alunos, faz parte do acordo que a gente faz. Olha, o seu prazo de entregar a determinada atividade é tal, e o meu é tal. Porque se você tem responsabilidades, eu também tenho. Se você tem prazo, eu também tenho. Ah, se você não cumprir, você perde ponto. E se eu não cumprir? Cara, se eu não cumprir, você ganha pontos. Simples. Direitos e deveres. Se o aluno tem as obrigações, eu também tenho. Então a gente coloca isso bem claro no início, no primeiro dia de aula, no início do período. Isso mostra que não é uma relação mais Elton, professor, alunos. Não, a gente está aqui, vamos trocar informação, vamos facilitar, a gente é facilitador. Esse é um ponto essencial. Uma outra dificuldade é o Enem. Estava conversando com uma grande amiga minha esse final de semana, falando sobre essa palestra que a gente estava falando aqui agora, né? Ela falou assim, Elton, mas como é que a gente não vai dar prova se o Enem é uma prova? Eu fiquei pensando, aquilo ficou me martelando a cabeça. Aí eu falei assim, pô, realmente, o Enem é uma prova. Mas eu posso treiná-lo para essa prova, para o Enem, de outras formas. Não eu, matemática, dando prova, o professor de física, o professor de português, o professor de geografia, o professor de filosofia, o professor de educação física. Ele não precisa disso tudo. Pode buscar maneiras de preparar ele para uma prova que realmente vai acontecer. Se ele fizer um processo seletivo com uma empresa, pode ser que ele tenha que fazer uma prova. A gente, sim, tem que preparar o aluno para uma prova, mas não é só prova. Esse é o ponto, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Essa pergunta do Enem me causou grandes momentos de reflexão e de pensamento, né? Quais são os benefícios da gente não ter prova? Primeiro, a gente faz a real avaliação dos alunos. Eu realmente vejo se o aluno aprendeu ou não. Entendeu? Se ele está apto
a desenvolver aquela habilidade ou não. Eu tenho acompanhamento em tempo real da dificuldade dos alunos. Por que em tempo real? Porque eu não espero passar um mês, fazer a prova e ver. E aquela primeira dia de aula, conversão de unidades, o aluno não soube fazer. Se eu estou fazendo um acompanhamento, eu vou falar assim, pô, aqui há 3 aulas, eu falo assim, cara, aquela primeira aula não ficou legal. Os alunos não pegaram. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, isso é um ponto, por isso que eu coloquei em tempo real. A gente consegue ver muito mais rápido as dificuldades do aluno. E a gente desenvolve competências dos nossos alunos. Quando a gente sai das tradicionais provas e passa para outros tipos de ferramentas, por exemplo, a questão do vídeo, né? A gente começa a ver uma série de outras habilidades dos nossos alunos, uma série de outras competências, que hoje são entendidas como as competências necessárias para as pessoas no mundo do trabalho, e é independente de ser na indústria, no comércio, na tratativa com pessoas, para o mundo, que entende que precisa ter uma série de competências, a gente começa a trabalhar essas outras atividades com ele. Hoje, eu não reprovo ou aprovo o aluno dentro da minha disciplina de programação se ele sabe ou não o conteúdo, mas se ele é capaz de fazer aquilo. Porque tem coisa que a gente mesmo faz, pô, eu já estudei isso em algum lugar. Deixa eu tentar lembrar aqui, deixa eu pegar um livro, deixa eu colocar aqui na internet. Ah, pô, é isso, tá. Mas eu tenho a competência de resolver aquele problema, eu tenho a competência de usar aquela ferramenta. Eu posso não saber usar ela naquele momento, mas eu tenho a competência de usá-la. Então essa aqui é a minha pergunta que eu faço hoje para aprovar ou reprovar um aluno. Eu dou a disciplina de programação. Cara, tudo bem, de repente ele não sabe muito bem usar essa ferramenta, mas ele consegue. Ah, esse aluno consegue, esse aqui é safo, ele vai nota 10. Pô, esse daqui vai ter uma certa dificuldade, tudo, então ele vai ter uma nota. E isso não é assim, eu olhei para o aluno e falando, você é uma nota 10. Não, isso vem pelo acompanhamento do desenvolvimento do projeto, isso vem sendo conversado com o aluno vê que você está fazendo um acompanhamento. Então isso reduz até questionamentos. Porque você não é aquele trabalho que você recebeu, no final, toma, tá aqui, vai chegar e falar assim, não, você tirou 8. Por que não? Porque essa parte aqui não está legal, essa sua conta está errada. Não, você fez parte do processo, você vai conversando e conduzindo o aluno. No final, a avaliação, ele fala assim, pô, tem aluno que fala, cara, eu achei que ia até tirar menos, obrigado. Então, isso é muito importante. Tá? Aline, quer algumas perguntas aí? Como é que tá? Deixa eu... Tem 2 comentários aqui do Tuller. Ele diz que é difícil trabalhar com pouco tempo e muito conteúdo. Na prática, a gente já escolhe o que será dado na escola pública de tanto conteúdo. Em escola inserida na favela, o conteúdo é segundo plano diante de tanta demanda diversa. Curso de eletrotécnica, deve ser o Brasão que está aqui, né? Já propus não aplicar provas em algumas matérias. Os alunos têm muita dificuldade em aceitar pelo costume ou pelo trabalho e adaptação que isso gera. Eu vivo uma experiência com o curso de eletrotécnica, que é o seguinte, eu dou uma disciplina para eles, que a gente trabalha seminários e faz um questionário avaliativo. Eu não julgo que aquilo é uma prova, até porque acontece praticamente em sequência. Os alunos só conseguiram aceitar quando eu chamei de prova. Quando eu falei, não, então tá, então vocês fazem um seminário e dão uma prova na próxima aula sobre aquele assunto. Não, então a gente topa. Cara, mas se eu falasse com eles que é um questionário avaliativo, igual eu falei há 10 minutos atrás, ninguém aceitou. Porque tem que ficar respondendo e tal. Eu falei, gente, tá, beleza. Eu tive esse problema com aluno, resistência de aluno. Isso é fato. Então a gente vive isso, assim... Aí eu já aprendi a dar nome de prova. Fica a dica. Você fala com eles que vai dar uma prova, eles vão acreditar, vão aceitar, e você usa outros instrumentos. Você fala, não, mas isso aqui é a prova. Aí, depois começa a fluir melhor. Né? Tuller, eu concordo com você, essa questão de conteúdo. Não, acho que não é só na escola pública, mas na privada também. Os alunos, os professores têm que meio que selecionar, tipo, cara, isso aqui não dá. Mas, assim, é interessante que, olha como a questão do conteúdo está tão aí, né, que a gente já tem estudos que mostram que nas semanas pré-ENEM, os vídeos mais assistidos são os de conteúdo das disciplinas que vão cair naquele final de semana, digamos assim, né. Então, se hoje vai cair
as disciplinas de história, geografia, pô, vai ter um monte de vídeos sendo visto de história e geografia. Se na semana que vem é química e biologia, vai ter um monte de vídeo de química e biologia. É mais uma prova de que o conteúdo está aí. A gente não precisa se preocupar com o conteúdo agora, tem que dar a base, né? Vamos pensar aqui, né, nesse grupo de física, que é quem está puxando essa atividade. Se eu conseguir que o aluno entenda o fenômeno, se eu conseguir que ele minimamente saiba aquelas fórmulas, ele consegue resolver depois os problemas. Então, ficar resolvendo o problema, depois ele vê a aula, ele vê a apostila, ele vê um monte de possibilidades que existem hoje para poder resolver. Mas não adianta eu ficar ensinando para ele a resolver lançamento parabólico, se ele não entende nem o que é um lançamento parabólico. Então, eu acho que a gente, de novo, tem que focar menos em conteúdo, ser um facilitador no processo. Enquanto isso não mudar, vai ser complicado, muito complicado, muito complicado. Tem mais alguma? Tem a pergunta do Adriano Dias, ele fala, boa noite, Elton, como você acha que deveria ser a atuação do MEC para que houvesse essa quebra de paradigma no modelo de avaliação das instituições de ensino, públicas e particulares, de modo que as principais ações fossem unificadas? E aí eu gostaria de emendar uma pergunta que eu já tinha feito aqui, eu acho que vai muito ao encontro do que ele falou, se você acha que esses tempos de pandemia vão nos obrigar a quebrar o paradigma da prova escrita, e qual será o novo paradigma? Então, vamos lá, ações do MEC têm que ser feitas. Eu acho que, não quero entrar em meios políticos aqui, mas a gente já teve no passado algumas proposições que tiveram um norte legal. O problema, Adriano, que eu vejo é o seguinte, essas ações não são ações de 4 anos, e isso é um grande problema político, de uma maneira geral. Por quê? Essa mudança ela tem que acontecer no fundamental, para daqui a um tempo acontecer no médio, para daqui a um tempo acontecer nas faculdades. Entendeu? Então tem que ser uma questão gradativa. Não dá para a gente chegar e mudar tudo de uma vez, porque não vai haver adaptabilidade. Então, isso é sonho a gente pensar que isso vai acontecer. Então tem que, sim, haver uma mudança política, vindo de cima para baixo, vai ter que vir do MEC, entendeu? E tentar trabalhar mais por competências, né? Só que aqui, no Brasil, existe algumas distorções que, quando você fala em estudar, vou trabalhar por competência. Por exemplo, eu sei que o Adriano foi meu colega de curso técnico, né? Estudou comigo na ITPC, eu sei que se trabalha com alunos de curso técnico, né? Quando a gente está falando, por exemplo, nesse âmbito de formação técnica, você fala em competências, todo mundo remete ao modelo do Sistema S, né? Você pegar um aluno, ficar 30 horas colocando aquele conteúdo na cabeça dele, pronto, ele tem essa competência para isso. E não é bem assim, né? Então, criou-se uma certa resistência em algumas mudanças por conta desses modelos que vieram prontos, pré-colocados aqui, até em outros momentos da determinação política. Então, tem que sim haver uma mudança, e eu acho que a principal mudança ali falar assim, olha, a gente está num processo diferenciado, no sentido de os tempos são outros, a abundância de conteúdos são outros. Acho que, já respondendo a você, Aline, que a Covid vai mudar muita coisa, entendeu? Falar, pô, não dá para ser mais como era. Se você parar para pensar, hoje em dia, a carga horária de qualquer curso, ela é reduzida em relação ao que era 10, 20 anos atrás, das engenharias, dos técnicos, né? E o que os professores, as instituições fazem? Em vez de ela entender assim, cara, em vez de eu ter que aprender isso tudo aqui, eu vou ter uma noção teórica disso daqui, vou dar ao meu aluno ferramentas para que ele possa resolver esse problema e vou cortar este conteúdo, não, eu só estou comprimindo, e aí dá esse efeito que a gente está vendo. Então, eu acho que a gente tem que, politicamente, repensar que não é só conteudista, e aí a gente tem no Brasil uma legislação que nos permite fazer muita coisa. Tem uma colega nossa que estudou comigo nessa capacitação, não sei se ela está presente, mas alguns presentes aqui vão lembrar, a Valéria, do Instituto Federal do Paraná, ela já
em diversas conversas, ela já me mostrou legalmente isso, junto com outros colegas, a Erna, do Instituto Federal do Tocantins, por exemplo, que a gente tem uma legislação que permite fazer isso, mas a gente tem uma resistência cultural muito grande. Então, a gente vai ter que começar essa mudança de uma forma meio que impositória. Vai ter que ser assim, entendeu? E aí vai ser uma ação que vai vir de cima para baixo, e aí vai ter uma resistência grande, e aí vão começar uma série de... Mas, legalmente, a gente pode fazer isso. A gente não tem muito assim de como fazer. O MEC, em algum momento, vai implementar alguma mudança. Eu não sei se será agora, daqui a 20, 30 anos, infelizmente, mas a gente já está muito atrás disso. E aí, nesse ponto, as escolas particulares tendem a ser mais rápidas, mais inovadoras, né? Tem esse ponto. Aí, essa ação unificada só vai vir a partir do momento que vier uma imposição de cima para baixo, infelizmente. E te respondendo, Aline, eu acho que sim, vai mudar muito o paradigma da prova escrita, né? Até porque, como a colega falou, hoje as provas são feitas no computador, então para ele dar um alt-tab lá e pesquisar alguma coisa no Google, copiar e colar, é muito rápido, né? Muito fácil para o aluno fazer isso. Então, a gente sim vai ter que repensar, né, como que faz uma série de avaliações, e eu acho que esse momento está sendo formidável. Eu estou, assim, com muita coisa na cabeça, mas vibrando por estar acontecendo, assim, feliz por estar com essas coisas na cabeça. Porque eu acho que esse momento de pandemia antecipou muito coisas que só iriam acontecer daqui a algum tempo. Exatamente por conta dessa necessidade. Um exemplo muito forte que eu dou disso é a questão da utilização de ferramentas digitais, né? Hoje, as escolas todas estão tendo que usar ferramentas digitais, coisa que existia uma resistência muito grande das pessoas. E por que tem que usar? Porque não tem como. É pelo bem da minha saúde, da população, da minha família. A gente não tem outro jeito, a gente tem que usar ferramentas digitais. Então, sim, vai mudar muito o paradigma. Eu acho que muitos professores daqui a um ano, quando voltarem às aulas normais, né, eles já não vão mais dar prova igual davam, seja ela escrita, seja ela de múltipla escolha. Vai ter muita coisa que vai ser mudada por conta dessas experiências. E o que é legal é que a gente já está experimentando, isso funciona, isso não funciona, a gente já está fazendo uns testes forçados, né? Agora, a prova escrita, realmente eu acho que vai mudar bastante, porque eu fico pensando como que algumas disciplinas que são mais dissertativas, por exemplo, um curso de redação, né, um curso de literatura, pode estar trabalhando algumas coisas. Eu tenho essas curiosidades que não faz parte do meu dia a dia, eu fico pensando bastante nisso, né, como está sendo, porque tem que ser repensado também, né? Tem que repensar como é que vai ser isso, tá ok? Tem mais alguma pergunta? Tem mais a pergunta da Selma. Ela pergunta assim: e os alunos que não têm acesso às ferramentas digitais? Isso é um problema muito grande e está se debatendo na nossa instituição, e N outras estão debatendo isso daí ainda. Aqueles alunos que não têm acesso, a solução que eu tenho visto de todas as instituições que já implementaram esse tipo de ensino é promover a esses alunos formas de acessar, seja emprestando um computador, fornecendo internet, seja imprimindo um material e levando até a casa do aluno de carro, de barco, para que ele tenha acesso ao conteúdo. Eu acho que esse é um dos maiores desafios hoje. O que a gente não pode fazer se eu tenho um percentual X de alunos que não tem acesso, então não vou fazer. Não, a gente tem que entender, eu tenho um percentual X de aluno que não tem acesso, ok. Então, vamos tratar como a gente vai fornecer acesso para eles. Tem grandes universidades, tem grandes instituições que estão se desmontando no sentido de pegar os computadores do laboratório e entregando para o aluno, falando, toma aqui.
está pagando plano de 3G para o aluno, está fazendo campanha para recolher celulares utilizados, né, que é muito comum. As pessoas, quando trocam de celular, ela fica com aquele velho lá um tempo, poucas são as pessoas que imediatamente vendem. De fazer essa arrecadação junto com os professores, com a comunidade também, né, e empresas também fazer isso, né. Existem projetos, por exemplo, projetos de empresas que têm acordos de comodato com grandes empresas de telefonia, que de tempos em tempos trocam celulares, e celulares eram descartados, que estão sendo já utilizados para doar para essas crianças, para esses estudantes que não têm acesso. Então, assim, solução tem, né? Só que a gente tem que parar de olhar, isto é um problema, e vamos, como resolver este problema? Esse que é o ponto. Então, a gente empresta computador, a gente imprime, a gente grava CD, a gente grava em pendrive, a gente faz transparência, tem uma solução, mas a gente tem que querer fazer, esse é o ponto. Algo que seja 100%, atender 100% da nossa comunidade, a gente nunca vai conseguir. É até uma fala de um professor lá da instituição, ele fala assim, poxa, mas a gente tem que preocupar em atender 100%. Eu falo assim, a gente já não atende 100%. A gente tem um processo seletivo que foi quase 10-1, por exemplo, no ano passado. A gente está atendendo só 10%. A gente tem que entender que vai ter uma parcela que a gente não conseguiu atender, e aí a nossa pergunta é como resolver o problema deles, mas não é deixar de fazer por conta desse problema. A gente tem que buscar soluções. Tem solução? Tem. E muitas soluções. Vão ser fáceis ou vão ser difíceis, vai dar mais trabalho ou vai dar menos trabalho. Mas tem solução, sim, para promover o acesso a esses alunos. Tá? É só a gente olhar o entorno nosso. Tem muitas soluções bacanas sendo utilizadas. Bom, tem mais alguma, Aline? Tem um comentário aqui da Luciana Andrade. Ela diz, boa noite, Elton. Eu trabalho nos conteúdos desenvolvendo um projeto de extensão junto com a turma. Tudo é desenvolvido em conjunto com a finalidade de ministrar oficinas de extensão para a comunidade. Ao final, eu sempre tenho um retorno muito positivo, tanto dos alunos quanto da comunidade que participa das capacitações e avaliam os alunos e a oficina planejada e desenvolvida por eles. Foi a forma que achamos de tentar avaliar realmente o desenvolvimento das competências deles. Olha que bacana essa proposta da Luciana. E a gente, que é professor, né, a gente fala, tem aquela famosa frase que quem ensina aprende 2 vezes, não é verdade? Então, se você está usando, entre aspas, né, usando, não de uma forma ruim, né, os alunos para poder ensinar para a comunidade, olha que bacana, porque ele está tendo oportunidade de não somente aprender o conteúdo, mas passar aquilo, ter aquela vivência. E isso é muito bacana. Quando a gente fala de aprendizado baseado em problemas, em projetos, tudo, muita gente pensa que o professor tem que chegar com um projeto pronto. Mas, às vezes, a gente tem que dar um olhar para a nossa comunidade externa, para o entorno, igual o Alexandre comentou, que você está numa situação de favela, por exemplo, assim, uma escola ali, cara, você tem N coisas que você pode fazer para poder auxiliar o processo de ensino-aprendizagem e também a comunidade, né? Então, se a gente começa a ter esse olhar para fora do muro da escola, a gente consegue ter um ganho excelente. Né? Então, parabéns, Luciana, pela sua iniciativa, e é isso. São essas ações que a gente tem que fazer, são essas ações que a gente vai conseguir dar para os nossos alunos uma melhor habilidade dentro daquela disciplina que a gente está trabalhando, e é o que você falou, a gente vai estar desenvolvendo as competências deles, porque quando ele faz isso, ele aprende a trabalhar em grupo, ele aprende a cumprir prazo, ele passa a ter empatia, porque ele está lidando com pessoas. Então, tem uma série de coisas que, é um crescimento pessoal muito grande. Muita gente fala na formação do aluno como pessoa, como um ser completo, que eu acho que tem que ser. A gente tem que formar o aluno não só para poder passar no Enem, não só para desempenhar um trabalho técnico. E essas ações que nos possibilitam a gente formar a pessoa como um todo, a entender a sociedade, a entender os colegas, a ter uma visão ampla. É por essa linha que a gente tem que seguir. Tá? Tem mais algum comentário? Tem um comentário da Selma.
Ela diz que lá a estrutura é ruim até mesmo para os docentes. Ela trabalha sem grandes dificuldades porque tem uma estrutura razoável em casa. A gente tem visto muitos professores, e aí eu cada vez que eu vejo, assim, eu admiro mais ainda, né? Eu tenho alguns professores, alguns colegas que são professores de ensino fundamental, e eu fico me perguntando como é que está sendo o processo de alfabetização, né? Também é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de entender, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, nem todo professor tem uma estrutura boa para poder fazer uma videoaula, nem todo professor vai ter um espaço em casa que pode transformar num mini escritório, né? Mas eu tenho visto que muita gente está se reinventando, está buscando soluções para poder fazer aquilo. Então, eu acho que isso é o ponto. A gente, como professor, a gente não pode estar acomodado no sentido de, poxa, isso aqui é o que eu vou fazer e acabou. A gente sempre tem que estar querendo, como é que eu posso fazer isso daqui melhor? Então, esse incômodo constante que vai fazer com que a gente melhore o nosso processo. As condições vão ser as melhores do mundo? Nem sempre. Sempre a gente vai achar alguma coisa que poderia estar melhor, alguma coisa que poderia ser melhor, né? Eu não tenho um laboratório com computador. Pô, tá aqui o laboratório com computador. Mas agora o computador não tem aquele programa que eu quero. Aí chegou, mas agora o programa, ele roda muito lento. Sempre vai ter aquelas pessoas que não conseguem enxergar o lado positivo, vão sempre colocar as barreiras. E a gente sempre vai estar superando elas. Isso é uma coisa bacana. Mesmo com essas dificuldades de estrutura, mesmo com essa dificuldade, a gente vai continuar fazendo diferença na vida de 1, 2 alunos, de 10, de 100, e aí nosso trabalho está valendo a pena. Pelo menos a forma que eu penso, que eu acho que todos os professores pensam ou deveriam pensar assim. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, Aline? Não temos, você pode seguir. Beleza. Então, a gente já estou acabando aqui também, né? Falando um pouco dos benefícios e tudo, né? Como é um curso sem provas? Tá, beleza, não tem prova, mas como é que eu avalio? Bem, eu trabalho com aprendizado baseado em projetos ou em problemas, né? Eu dou um objetivo para aquele conhecimento dos alunos, seja esse projeto, esse problema dado por mim, ou ele pode trazer de fora, dependendo da natureza da minha disciplina que eu tenho que trabalhar, né? Eu gosto muito, tenho trabalhado muito com a avaliação por pares dos meus alunos, né? De você estar fazendo um trabalho em grupo, então vamos nos avaliar, né? E aí eu faço até um trabalho com os alunos, que eu falo assim, trabalho com alunos de ensino médio, que já pode ou está para iniciar um processo eleitoral, por exemplo. Eu falo assim, poxa, quantas vezes você não ficou chateado de ter feito o trabalho todo e carregado fulano ou ciclano nas costas? Então aqui é o momento de todos nós avaliarmos e todos nós sermos avaliados. E eu já percebi mudança de comportamento deles. E aí eu trago e falo assim, poxa, você não reclama tanto de questões políticas de corrupção, você não se preocupa tanto em querer uma sociedade melhor, e ela começa pela sua atitude. Se você for honesto nessa autoavaliação sua e dos colegas, você está contribuindo para ter uma sociedade, para ter uma situação do país que seja mais honesta, que seja menos corrupta, ou fala assim, não, ó, me dá 10 que eu te pago o salgado lá na tia, lá fora. Então, eu começo esse trabalho ali, da formação do cidadão, né? E eu já percebi que quando ele está sendo avaliado pelos colegas, ele tem uma postura diferente. O aluno não fica faltando a aula, porque ele sabe, pô, vou ter que ou filmar sozinho, ou eu vou ter uma má avaliação dos meus colegas, né? Então, o aluno ele passa a entender que ele faz parte de um todo, que as atitudes dele vão impactar nesse todo. Então, é bem bacana. Já falei aí, mas eu gosto de reforçar, eu trabalho muito com diário de bordo, e já tive alunos que chegaram para professores no semestre seguinte e falaram, professor, trabalha com diário de bordo, igual eu fazia, do professor vir me perguntar, né? É interessante, é uma aproximação do aluno muito boa, vale bastante a pena, mas dá trabalho, mas é legal, é uma proximidade do aluno que eu digo assim, não tem preço. Você vai ter o diário de bordo, onde o aluno fala assim, poxa, a semana de aula foi legal, ponto.
Aí eu respondo para ele, poxa, obrigado, ok, né? Porque eu respondo a todos os diários, e vai ter aquele aluno que vai fazer um textão, nossa, essa semana foi boa, papapá. Ah, professor, desculpa, eu cheguei atrasado porque eu fui sair de casa e meu cachorro tinha comido meu tênis e tal. E a gente vai interagindo com os alunos, e isso traz uma aproximação muito grande. É muito bacana essa ferramenta. Cada vez mais eu tenho gostado dessa ferramenta, né? Os relatórios em vídeo, porque primeiro eu cansei de relatórios impressos, antigamente todos tinham que ser impressos, encadernados, né, com capinha, aquela espiralzinha. Aí depois eu passei para o PDF, hoje em dia eu já estou nos vídeos. Começando pensando nas árvores, vamos economizar árvore, depois eu falei, cara, vamos ser práticos. Um vai fazer a capa, um vai fazer a introdução, eu quero saber e o trabalho, quem fez mesmo. Então agora, no mínimo, acompanhar um experimento você vai ter que fazer, porque você vai ter que estar ali, sendo filmado pelos colegas. Então, isso, para mim, foi uma evolução, né? E tudo faz parte da avaliação. Todos esses pontos têm algum peso. O diário de bordo tem um valor, a avaliação por pares tem um valor, o projeto tem um valor, o relatório em vídeo tem um valor. Todos esses valores definidos pelos alunos. Óbvio, eu crio critérios. O projeto ele tem que valer mais do que os relatórios, e o relatório tem que valer mais do que o diário de bordo. Gente, nós temos 10 aqui para dividir. Eu ainda até brinco com eles, não vale colocar 0,1 de diferença, é no mínimo meio. Então, esses meus 10 pontos vão ser distribuídos aqui da forma que eles acharem melhor. Então, já teve turma que foi tranquilaço, mas já teve turma que deu briga. Não, mas esse trabalho não pode valer 1, que 1 é muito pouco, eu acho muito pouco aquele meu trabalho. E eles começam a entender e valorizar cada atividade daquela. Porque vai ter gente que vai brigar para o diário de bordo não valer 1, valer 2. E os relatórios valerem 3, não valerem 4. Porque, é muito relatório, são muitas práticas. É interessante. E faz parte, eles conseguem também entender todo um processo. E eles valorizam aquilo. Eles sabem que foi parte do processo, a decisão deles. Isso é muito bacana, né? É possível um curso sem provas? É. Mas vai dar muito mais trabalho para a gente como professor. Vamos acertar de primeira? Não, não vamos. Eu parei de fazer isso agora em 2020.1 por conta da pandemia. Essas mudanças começaram em 2016, 2017, 1, e eu falo assim, ela ficou legal, assim, no ponto, agora tá do jeito que eu gosto, e já está pouca coisa, 2018 para 2019. Então, aí foi 1 ano e meio, mais ou menos, assim, tendo que ajustar muita coisa, e depois foi só ajuste fino. Então, são várias coisas que a gente vai fazendo, vai aprendendo, vai errando, vai acertando, mas no final o resultado fica satisfatório. Então, agora, vamos conversar. Estou aberto aqui para vocês poderem conversar. Eu vou deixar aqui essa última parte. Essa apresentação, pessoal, rapidamente, ela vai estar disponível no meu site, eltonsereno.com.br, na aba de palestras. Eu vou deixar esses slides lá. Provavelmente vai estar só a partir de amanhã. Acabando aqui, eu vou jantar e tal. Não consigo colocar hoje. Provavelmente a partir de amanhã já vai estar disponível lá. Tem o meu e-mail aqui, depois se alguém quiser mandar um e-mail, trocar uma ideia, o meu Instagram também, fiquem à vontade aí para a gente poder trocar experiências. E agora sou todo ouvidos, fiquem à vontade aí em perguntar o que quiserem, comentários, vamos. Elton, a gente tem 2 perguntas no chat, mas se alguém quiser, né, abrir o microfone para fazer a pergunta, só peço que escreva ali no chat, né, quero perguntar. E aí a gente vai dar oportunidade. A gente tem 2 perguntas no chat, uma do Jefferson. Estamos falando muito do ponto de vista do professor ser mais eficiente. E nós, alunos, como podemos tirar mais proveito desse método organizacional do professor? Parabéns pela mensagem. Jefferson, eu acho que você vai ver que a sua aprendizagem vai ser melhor, né? Eu já conversei com alguns alunos, busco sempre buscar esses relatos de experiências, né, para entender, poxa, a gente precisa de ter um retorno para saber se está fazendo certo ou não, né, e conversando muito com eles, eu tenho assim, pô, isso ficou legal, isso não ficou, então são pontos, assim, mas o que é unânime entre eles
Primeiro, estou falando dos meus alunos lá do IF, a tranquilidade no sentido de não ter aquela pressão, apesar de ter uma certa pressão na época de entregar projeto e tudo, mas é uma coisa mais tranquila, é o termo que os alunos usam, entendeu? Segundo, a fixação melhor. E aí, essa fixação eu venho pelos professores do semestre seguinte, que utilizam a minha disciplina como base para outras, né? Então, eu percebi também que os professores do semestre seguinte, eles falam, a turma entendeu melhor, a turma tem menos dificuldade, então teve uma absorção maior de alguns pontos, isso eu acho bacana. Então, eu entendo que essa mudança traz para o aluno o quê? Principalmente a melhoria da aprendizagem. Assim, ele fixa melhor, ele consegue entender melhor e consegue levar o curso de uma forma mais light, digamos assim, mais tranquila, que é esse o termo que eles utilizam bastante. Tá? Tem mais algum? Tem a pergunta do Jaime Júnior. Elton, existe a possibilidade das políticas governamentais do pós-pandemia começarem a priorizar o ensino EAD a fim de economizar, após perceber que os gastos diminuirão? Eu não sei se nesse primeiro momento os gastos vão diminuir, porque até como acho que foi a Selma que colocou ali em cima, a gente vai ter que ter um investimento em outras coisas, né? Em capacitação, porque essa questão da pandemia veio muito de repente, nem todos os professores estão capacitados, em equipamento, então acho que nesse primeiro momento não vai ser tão grande a questão da redução de gastos. Mas o governo ele já vinha sinalizando bastante coisa com relação ao ensino à distância, né, com relação ao ensino remoto, que eu acho que é muito importante a gente entender a diferença de conceito do ensino à distância e do ensino remoto. Eu estava conversando com os colegas, estava falando com os colegas um dia desse, assim, eu sou da época do ensino à distância, seu Instituto Universal Brasileiro, mais antigos vão lembrar disso daí, onde você escrevia uma carta, mandava, chegava uma revista, você estudava, respondia o questionário, mandava de volta e ficava nisso até você ter o seu diploma, né? Então a gente tem que entender que é diferente do ensino remoto. O ensino remoto é uma situação temporária que a gente está vivendo, que está tendo essa monte de quantidade de aulas aí. Mas eu acho que cada vez mais, sim, o ensino remoto é uma solução. Porque a gente vive hoje numa situação diferenciada. Se você for ver qualquer propaganda de EAD, a grande vantagem do EAD que coloca estude a hora que você quiser e a hora que você puder. E isso é uma coisa bem bacana, porque a gente passa a respeitar mais os nossos alunos, no sentido do organismo deles mesmo. Tem aluno que funciona bem de manhã. Eu sou um cara que funciona super bem de manhã. De tarde, de noite, eu já começo a bateria ficar lá embaixo. Em compensação, tem gente que, se você falar, acorda às 7 horas da manhã, a pessoa vai quase morrer. Mas vai ficar 10 horas da noite, ela consegue maratonar até 3 horas da manhã, rendendo muito bem. E aí o ensino remoto, o ensino à distância, promove essa oportunidade igual para todos. Então, eu acho que é um ponto. Mas o governo já vem trabalhando bastante nisso. Já vem... aí que está aquilo que eu falei numa pergunta lá atrás. A legislação já permite bastante isso, mas as instituições públicas, principalmente, têm uma certa inércia. Se você parar para pensar, antes da pandemia, a quantidade de faculdades à distância que estavam abrindo tudo. Não vou entrar no mérito se são boas, se são ruins, se o ensino é bom ou não, se vale a pena ou não, não estou entrando nesse mérito, mas assim, a possibilidade existe. A gente tem que saber aproveitar. Então, nós, das instituições públicas, principalmente, temos que saber utilizar isso. Aproveitar, já que esse momento a gente teve que entrar no EAD de qualquer jeito, vamos prosseguir com isso. Eu acho que isso é muito importante. Tá? Mais alguma pergunta, Aline? Eu vou abrir o chat aqui também para poder tentar acompanhar. Pode falar. Tem alguns comentários aqui. O Danilo fala, Elton fala um pouco sobre o uso do projeto de robótica para o aprendizado dos alunos. Você acha que os ajuda? Lidar com um projeto tão desafiador é um bom motivador para eles? O Danilo é um colega lá da FEI, de São Paulo, também dessa área de robótica, e eu te digo o seguinte, é excelente.
não só aqui no Brasil a gente tem muitas experiências exitosas, mas lá fora também a gente tem bastante experiências exitosas com a robótica sendo uma ferramenta, né? E hoje todo o mundo tem apontado que o conhecimento de lógica, principalmente a questão voltada para a programação, será o novo inglês, né? Hoje eu costumo falar com meus alunos assim, você não é que você seja desejável que você saiba inglês, você tem que saber, ponto. Agora, é desejável que você fale mandarim, que você fale alemão, que você fale francês, que você fale espanhol, ok, isso ainda é desejável. O inglês já é obrigatório. E cada vez mais a gente vai vendo a utilização dessas ferramentas, a robótica, que é a que eu mais trabalho, promove um ganho muito grande para os alunos. E muita gente acha que a robótica vai fazer com que o aluno depois fique só na área de exatas, na matemática, na física, nas engenharias. Não. Eu tenho a equipe que eu coordeno desde 2012 e eu tenho um histórico de alunos que estão em diversas áreas. Eu tenho aluno que está fazendo medicina, eu tenho aluno que está fazendo biologia, eu tenho aluno que está fazendo engenharia, né? Eu tenho alunos de diversas áreas, para diversas áreas do conhecimento. E usa a robótica até hoje como uma ferramenta de processo de aprendizagem. Isso é muito bom, facilita muito. Por quê? Desenvolve uma série de competências. E o principal dela, e aí eu trago para os professores de física aqui presentes, é trazer o quê? Um objetivo prático. Eu consigo materializar muita coisa que às vezes fica difícil do aluno ver, né? Eu consigo aplicar de forma prática uma série de conceitos. Então, sim, a robótica é uma excelente ferramenta. A gente já teve N trabalhos aqui, feito, por exemplo, numa escola na periferia de Volta Redonda, no Vale Verde, se não me engano, com alunos de ensino fundamental, que o ganho de aprendizagem deles não foi somente em matemática, foi em português, foi em ciências, foi em estudos sociais, né? Então a gente percebeu um ganho completo quando a gente passa a utilizar essa ferramenta. Sim, é uma ferramenta excelente, dá para a gente fazer muita coisa e o principal de tudo é desenvolver essas habilidades e competências de lidar com prazo, de lidar com equipe, de lidar com a frustração que às vezes você monta uma coisa e não funciona, né? Então você começa a trabalhar questões emocionais também dos alunos, né? Você prepara ele para receber um não, para não funcionar, para ele ter uma inteligência emocional, estava tentando lembrar a palavra, né? Para uma série de coisas também. Então a robótica para mim é a ferramenta nesse sentido e vai propiciar aos alunos diversas oportunidades. Okay? Mais alguma linha? Eu estou caçando aqui onde é que está, que meu chat ficou lá em cima. Não, Elton, não tem. Eu só queria dar um recadinho, né? Essas palestras, o professor Elton vai disponibilizar a dele no site dele, mas essa palestra, tanto essa como as outras que nós já fizemos nas últimas semanas, ficarão disponíveis no nosso canal no YouTube. Já deixei o link para vocês aí. E deixei também um link, né, de sugestões, críticas, sugestões de temas, um formuláriozinho aí também. O link tá no chat, se vocês puderem contribuir, né, para que a gente possa trazer outros temas também bastante interessantes e que são necessários nos tempos como os que a gente está agora, né? Bem, tenho visto aqui o Danilo. Expõe, a gente está aqui sempre para poder ajudar e falar desses temas que são importantes. Luquezzi também. Obrigado vocês aí pela participação. Agradeço muito. E estamos abertos aí sempre para poder ter um papo sobre esse tema, que é um tema que eu gosto tanto. A minha ideia é que quanto mais a gente difunde isso, quanto mais a gente consegue promover isso, mais pessoas vão começar a praticar e aí a gente vai entrar num círculo muito bom, um círculo de crescimento muito importante, tá bom? Vou interromper o meu compartilhamento aqui, espero que vocês já tenham copiado os endereços, qualquer coisa também é só entrar em contato aí conosco, tá bom? Estou aqui à disposição, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa. Alguém gostaria de fazer a pergunta abrindo o áudio? Fique à vontade, o momento que a gente tem agora para mais perguntas.
Se algum aluno quiser contar alguma experiência também, tem alguns alunos aí que já passaram por isso, por esses momentos. Jamile, obrigado. Norma, Giovana, Wagner também, brigadão aí pela presença de vocês. Valeu mesmo. Bom, gente, acho que é isso então, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Estou olhando aqui no chat, não. Pessoal agradecendo o Elton. Então, deixei um formulário, né, para vocês darem sugestões, enfim, críticas à dinâmica, ao formato que a gente está fazendo a apresentação. A gente espera essas sugestões. E eu tenho alguns recadinhos aqui para a gente finalizar. Gostaria de agradecer o professor Elton, né, que se disponibilizou a participar das nossas palestras de segunda-feira. Eu acho que é um tema super importante e necessário para a época que a gente está vivendo agora. Né? Acho que a participação no chat foi bastante grande, a gente teve aí cerca de 60, 70 pessoas, assim, uma média bastante alta aí durante a duração da palestra, e eu acho que a participação foi bastante enriquecedora, a gente pôde discutir muitos temas importantes. Já falei das críticas e sugestões, está um link ali no chat, essa palestra vai ficar então disponível no YouTube, no nosso canal Ciência em Casa do IFRJ, Volta Redonda. E na próxima semana a gente continua com as palestras. A gente vai ter uma palestra no mesmo horário, né? Então, dia 6 de julho, às 19 horas, com o professor Tiago Melo, do IFRJ Campus Resende. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre metamateriais. Então, durante a semana, eu vou divulgar na nossa fanpage do Facebook, do curso de licenciatura em Física, e quem participou hoje já vai ficar automaticamente convidado para a próxima reunião, tá? Quem não fez a inscrição pelo formulário, eu peço que faça a inscrição pelo formulário, porque como é um projeto de extensão, a gente vai emitir certificado para quem participar, né, ao final de todas as palestras. Ok? Bom, eu acho que é isso então. Alguém quer fazer mais alguma colocação, fazer uma pergunta? O Paulo agradeceu aí. Paulinho, brigadão. Quem está hoje na coordenação aí do curso técnico de eletrotécnica é o Brazão, né? Obrigado. Pedro Carvalho, nosso ex-aluno, já formou também. Obrigadão aí pela presença. Gilmar também, obrigado. E é isso, gente. Muito obrigado a todos aí, para que a gente possa levar essas práticas adiante e fazer cursos melhores. Tá bom? Valeu, Bianca, Selma, obrigadão por tudo. E Adriana também, que teve aí. Tô tentando ver a galera, Luquezzi. Obrigado a vocês terem participado. Tamo junto, tamo junto. Maria Gabriele, valeu, obrigado. Aí, Luke, tudo bom? Bom te ver, bom te ver. É isso aí, gente. Valeu. Obrigado, meu amigo, ter achado aquele horário hoje, depois aquela coisa lá com a sua letra, aquelas explicações. Pô, foi muito bom, foi muito bacana. Foi bem saudosista isso hoje. Lucas, obrigado. Valeu pela participação. Aline, eu vou interromper a gravação aqui, ok? Ok. Interromper aqui.